Ele já tem quase 10 anos formado pelo curso de Rádio e TV do CET Vasco Coutinho e tão logo encerrou o curso por aqui, já iniciou sua trajetória profissional no mercado de trabalho. Para falar um pouco desses anos no mercado capixaba de comunicação, a gente recebe hoje o nosso convidado. Eu sou o Julian Azul, que está no ar o podcast Formei no CET. Histórias de quem já passou pelo CET Vasco Coutinho e hoje é sucesso no mercado de trabalho. Formei no CET. Kaique Dias, satisfação ter você com a gente aqui. Bem-vindo mais uma vez, né, ao Vasco Coutinho. Obrigado, Julián. Obrigado a todo mundo que está acompanhando a gente aqui no podcast. É uma satisfação enorme, né? Quase 10 anos de formação. Mais uma vez estar aqui para conversar com os alunos e com a galera que acompanha o podcast. Eu acompanho que de vez em quando o pessoal perturba você lá para vir, conversar um pouco, falar da sua trajetória, né? E também vejo as suas redes sociais um pouquinho desse seu diálogo com quem ainda tá em formação. Você faz questão de manter isso, né, cara? Faço. Eu gosto muito porque na época que eu tava aqui, e tanto aqui quanto no curso de jornalismo, a gente vai falar disso, eu também me sentia do outro lado. Eu me sinto hoje desse outro lado, né? Na época eu olhava muitas pessoas que vinham, que conversavam com os alunos e eu falava, caramba, que legal, um dia quero estar em alguma posição para poder conversar também, para servir de certa forma como uma referência, né? Porque não é que a gente tá numa carreira de sucesso, mas a gente tá no mercado de trabalho, a gente vive algumas experiências que muitas vezes as pessoas que estão aqui precisam saber como que acontece. E às vezes se eu soubesse lá atrás, talvez eu fizesse diferente. Então isso ajuda, eu acho. Então por isso eu faço questão. Pra quem não está ligando a voz à pessoa, Kaique Dias hoje é jornalista formado e é repórter da TV Gazeta. Né? A gente acompanha aí ele às vezes no Bom Dia Espírito Santo, às vezes no primeira edição, às vezes no segunda edição, às vezes em todos os jornais. E ele tá aí na telinha, né? Saiu aqui do Vasco pra telinha. Vamos voltar lá, Kaique. Você começou aqui em 2012 no curso de Rádio e TV, é isso? Foi isso. Eu comecei aqui em julho de 2012. Eu já estava no ensino médio e uma amiga me falou do curso de Rádio e TV. E como ela já sabia que eu tinha vontade de fazer jornalismo também, eu vi o Rádio e TV como uma possibilidade, entre aspas, de ponte. Mas eu acabei gostando tanto que hoje eu tenho uma empresa de audiovisual também. Mas a questão é que no meio do ensino médio, no meio do terceiro ano, eu comecei a fazer Rádio e TV junto com pré-vestibular, junto com o ensino médio, uma loucura. Mas deu certo, e aí eu segui até o final de 2013. Consegui passar no pré-vestibular, né? No caso era o ProUni na época, consegui uma bolsa 100% em uma faculdade e comecei em janeiro do ano seguinte a começar a estudar jornalismo. Terminei o curso de Rádio e TV, mas estava fazendo jornalismo ainda, então isso tem mais de 10 anos que eu comecei, né? E aí, como é que foi a sua entrada no mercado de trabalho? Então, foi da seguinte forma, um professor, inclusive aqui do Vasco Coutinho, me indicou para começar a atuar na TV Vitória. Ele trabalhava lá também, e a gente sabe que tem muitos profissionais que dão aula aqui e que estão no mercado de trabalho. Isso acontece. Então, eu e algumas outras pessoas foram vistas por ele, ele indicou, participei do processo seletivo e comecei na TV Vitória como estagiário em março de 2013. Era estagiário do controle mestre. Controle mestre, no caso da TV Vitória lá, é a parte onde coloca os comerciais no ar. Então eu era um estagiário de operação de VT. Recebia os comerciais, analisava, via o tempo dos comerciais, enfim, foi uma experiência que era rápida, era coisa básica, entre aspas, mas tinha uma responsabilidade enorme. Claro. Porque é o comercial da TV que tá no ar. E fora que eu tive muito contato com outras pessoas também no mercado ali que me ajudaram a perceber como é que funciona lá fora, né? Porque a gente estuda muito aqui, mas a gente sabe que na prática muito mais acontece e isso ajuda. Então foi dessa forma que eu cheguei primeiro no mercado de trabalho. E aí, as oportunidades foram acontecendo? Foram acontecendo. Eu terminei meu estágio de rádio e TV em 2013 mesmo, em dezembro, e o curso de rádio e TV eu também tinha terminado. Sim. Eu poderia atuar como radialista já, mas aí eu não fui contratado como radialista lá, mas também não corri atrás de ser contratado em qualquer outra área. Você ainda estudava jornalismo. Porque eu estudava jornalismo. Então, na minha cabeça, se eu for contratado agora como radialista, vai ficar difícil eu conciliar e fazer um estágio depois como jornalista. Então, aí eu saí da TV Vitória, fui pra FM Líder como estagiário de jornalismo, a partir de janeiro de 2014. De 2014, isso. Final de 2013 pra 14. E aí comecei como estagiário de jornalismo de fato. Mas toda a experiência do curso de rádio e TV, com locução e com várias outras coisas, me ajudaram já a começar esse caminho aí, né, no jornalismo. É o que você aplica no jornalismo, né? Sim. Locução, talvez até um pouco de texto, roteiro.
e também te dava um conhecimento da parte técnica daquela produção. Exato. E aí tem a questão do respeito também aos outros profissionais, porque assim, querendo ou não, a gente vê muito profissional, jornalista hoje, que às vezes não é que falta com respeito, mas falta entender um pouco do lado do outro também, das dificuldades técnicas para fazer as coisas, para colocar algo em prática, seja no áudio, seja no vídeo. Então assim, eu entendendo um pouco, ajudava a ter esse respeito, além de ter toda essa contribuição pro meu próprio trabalho, né? Respeitar e saber como pedir também, como ser parceiro, né? Agora, Kaique, chegou no momento dessa sua caminhada profissional que você entendeu que a parte técnica do rádio e TV, e aí é importante a gente destacar, né, um profissional que buscou um conhecimento além do Vasco Coutinho, que você conseguiu juntar os dois trabalhos, o lado do jornalismo e a parte técnica, você começou a produzir entendendo os dois lados do processo. Foi, exatamente. Em abril de 2014 eu entrei na Gazeta, ainda como estagiário, claro, jornalismo, né? Ainda estava fazendo curso de jornalismo. E aí, durante um ano, eu fiquei nas produções de matérias, digamos assim, que eram pautas de internautas. Internauta viu uma situação, envia, a gente faz uma matéria, conversa com ele, procura uma prefeitura, um buraco na rua, alguém desaparecido, enfim, durante um ano. Mas aí, como eu já tinha essa experiência de rádio e TV, né? Experiência não, na verdade o aprendizado, né? Eu comecei a colocar em prática, em 2015, o jornalismo multimídia, que eu não só fazia apuração em texto, como o jornalista faz. No caso, era pro site, pro Gazeta Online. Mas eu fazia também a parte de vídeo. Eu produzia vídeos com as câmeras da Gazeta para também compor aquela matéria jornalística. Ou seja, a parte técnica. Isso. E para isso você precisou dos conhecimentos do Vasco Coutinho. Exatamente. Me ajudaram para poder saber realmente, não só como manusear equipamento, mas a questão da linguagem, a questão do que fica melhor mostrar, a questão de, tô gravando uma entrevista e o personagem que eu tô gravando, ele tá falando de um certo assunto, eu preciso ter imagem do que ele tá falando. Então, sabe, essas coisas que a gente vai ganhando com o curso de rádio e TV foram me agregando no jornalismo. Isso inicialmente. E aí você, já dentro da Gazeta, né, da Rede Gazeta, chegou até a TV. Cheguei até a TV. Aí foi um caminho da seguinte forma. Em 2016 eu fui contratado pela Rádio CBN. Eu sempre tive muita paixão assim pela CBN e por rádio de forma geral. Fui contratado durante quase 2 anos, eu fiquei na Rádio CBN. Mas aí a partir desse processo de trabalho na CBN, algumas pautas, como eu trabalhei no site, eu também fazia vídeo nessas pautas. Rádio você não precisa de vídeo, mas a Gazeta, o site precisava. Gazeta Online na época, hoje é a Gazeta. E aí eu fazia vídeo, fazia foto. E aí a partir desse momento, eles me indicaram como uma referência, entre aspas, de jornalismo multimídia, porque eu já fazia isso, e eu voltei pro site do Gazeta Online, mas com uma função que era misturada com a Gazeta, com a CBN e com o Gazeta Online. Só que eu fazia mais, eu comecei a fazer mais. Eu produzia um material de vídeo pro site da Gazeta, mas já pensando em oferecer pra TV também. Tipo assim, ia numa pauta, uma situação que aconteceu, uma greve de rodoviários que está acontecendo no centro de Vitória. Vou nessa greve, eu faço material pro site, em vídeo, entro ao vivo na rádio, faço esse material pro impresso, mas gravo uma passagem, gravo um off pra poder rodar na TV também. Sim. Então, o meu trabalho já começou a aparecer na TV. E a gente sabe que televisão dá uma visibilidade muito grande. O rádio já me deu também, mas na TV, realmente, a visibilidade aumentou. E as pessoas foram vendo, poxa, ele gosta de televisão. E aí eu comecei a deixar isso claro, eu gosto de televisão, quero trabalhar com televisão. E aí foi a partir disso que em 2019, na metade de 2019, eles me chamaram, a TV Gazeta me chamou para ser repórter da televisão, mas já pensando nessas atribuições que eu tinha também, né, de repórter multimídia, porque isso é colocado em prática hoje em dia também. Mas é porque eu tenho todo esse histórico também, né, de sempre fazer material pensando no multimídia. Eu quero voltar um pouco mais nessa produção hoje, né, porque é importante demais a gente ver nas suas redes sociais, você sempre falando um pouco de tecnologia, de como você faz, né, os bastidores da apuração e da notícia é importante. Agora, no meio da sua história, você até deu um spoiler mais cedo, que você tem um outro trabalho. Isso. Eu tenho uma produtora de vídeo também. Quando eu saí daqui do curso de rádio e TV, muitos amigos meus, eles não queriam trabalhar como cinegrafista, como editor de televisão, por questões de ser mais independente ou por questões salariais, enfim, não queriam trabalhar na área como um cinegrafista de TV, assim, de forma regular. E a gente sabe que existe uma infinidade de funções que a gente pode ter sendo formado em rádio e TV.
No caso desses amigos meus, eles abriram produtoras ou viraram cinegrafistas freelancers, isso desde 2013. Só que só em 2017 que eu fui pensar, caramba, eu posso ter também uma produtora de vídeo, eu posso gravar também e ter isso como um hobby que vai me oferecer uma remuneração extra. Então, a partir de 2017, quase 4 anos depois de formação do curso de Rádio e TV, eu coloquei isso em prática. Comprei uma câmera, comecei a fazer um casamento de um amigo, de outro, de graça ainda, para poder ganhar algum tipo de experiência, para entrar no mercado, para ter portfólio. E a partir daí foi surgindo muita coisa de casamento e tal. Até 2020 eu só fazia casamento. 3 anos, né? 2020. Entrou a pandemia, os casamentos foram remarcados. Em 2020, no final, eu comecei a fazer vídeos para empresas também. Então hoje eu trabalho não só com casamento, mas com vídeos para empresas também. Institucionais, corporativos, vídeos para as redes sociais, voltados mais à produção de conteúdo rápida mesmo. Não chega a ser publicitário, né? Ainda não cheguei lá, mas quero um dia. Mas a parte publicitária não tanto, mas é mais a questão de rede social mesmo. Vídeos de conteúdos. Eu me lembro. Vamos voltar aí quase 10 anos para você lembrar pra gente algum momento curioso, engraçado, interessante, que de alguma maneira te traz uma memória de algo importante que aconteceu nesse momento. Que pena que o podcast não tem imagem, porque se fosse mostrar essa imagem também eu ia passar vergonha, na verdade. Em 2013... Mas tem rede social, hein? Ih, rapaz, eu vou ter que jogar lá. Em 2012 ou 13 a gente fez uma... Era na aula de câmera. Não vou lembrar o professor agora, gente. Mas era na aula de câmera, eu acho que era com o professor Gustavo. E a gente fez como se fosse uma reportagem. A gente pegou uma reportagem, na verdade, pronta. Era do Thiago Américo, da TV Vitória. E a gente fez uma passagem, assim, fez algumas imagens, né? Meio que reinventou essa reportagem aqui mesmo no set. E aí, durante essa reportagem, eu apareço também com o microfone na mão, com o cabelo enorme, magrinho, fininho que só, com a camisa da TV Vitória, que eu era estagiário lá, inclusive, com a camisa com a logo da TV Vitória. Tem a passagem sua, então. Tem uma passagem minha dentro dessa reportagem. E assim, foi um momento que eu lembro que eu fiz essa passagem, a gente editou essa materinha, foi meio que um modelo ali, a gente editou e eu levei para um professor meu, na FAESA, o Emílio Assetti, até que é marido da Dani Abreu, e mostrei pra ele, só pra ele ver, né? Aí ele falou, não, rapaz, tem futuro e tal, sei lá o que, brincou assim. Mas eu fico lembrando, rapaz, se fosse eu lá atrás olhando isso, se fosse eu hoje, né, olhando isso, eu falo, caramba... Tem futuro? Tem futuro, será? Eu acho que tem, mas tinha que lapidar bastante. Acho que foi esse um momento, assim, interessante que eu lembro. E nos parece, olhando você hoje, que você foi bem lapidado. No vídeo... Você não deixa a desejar, pelo menos já 4 anos, né? Obrigado. Sim, quase 4 anos. no fazer vídeo. 4 em agosto agora. Amado mestre. Quero que você traga pra gente aqui algum professor da sua memória que tenha sido importante de alguma maneira no sentido de uma dica, uma observação, uma chamada de atenção ou pela didática. Sim. Mas só vale um. Tem um professor que eu lembro que me marcou muito, foi o Vitor Rangel, porque o Vitor dava aula aqui pra gente e ele dava aula de câmera e de locução. E as duas áreas ele sabia fazer muito bem o trabalho dele. Na época ele trabalhava na Record News, eu acho. Isso. Na época que eu tava aqui, foi isso, né? E aí eu lembro que ele passava muita dica assim. E teve uma época que até que mudou a nossa aula. Acho que mudou pro professor Gustavo. Não que o professor Gustavo não seja um ótimo professor, mas eu lembro que o Vitor, ele me ajudou muito nesse início, assim, a me incentivar a ser um bom profissional na parte de vídeo. E eu lembro que tinha uma turma anterior que era uma turma muito legal. E eu lembro que eu observava muitos ensinamentos pra essa galera. E eu falava, caramba, que legal, né? O incentivo, assim, que ele dava. E tem a última. A gente tá vendo aí, né, muitas pessoas conversando, tem muita discussão nas redes sociais, essa questão do repórter multimídia, né? O cara que tá sozinho, tá na rua, e ali ele é o dono daquela produção, né? Ele tá com o celular, tá com o microfone, ou tá com o gimbal. Como é que você que pegou a outra geração, daquela equipe grande, e tá trabalhando com esse processo um pouco mais enxuto, e vivendo esse dia a dia, o que você diz pro pessoal que hoje tá num curso técnico de rádio e TV? Porque às vezes fica naquela ideia
que a gente tá falando só de rádio e TV, e aí sai fora todo mundo da TV e não precisa mais do técnico. É isso. Muito pelo contrário. Ele se transforma junto com o equipamento que vem chegando. É isso. Eu posso dar o exemplo meu mesmo, porque em 2013 eu tinha muito essa cabeça de que tô fazendo rádio e TV pra pegar experiência pra trabalhar como jornalista de TV. Se eu não for jornalista de TV, vou virar cinegrafista ou editor. Mas não, em 2017 eu pensei, caramba, não, eu posso abrir minha produtora e usar todo o conhecimento que eu tive no curso de rádio e TV pra ter o meu negócio. E deu certo, né? E continua dando certo. É claro que em algumas situações eu vou me adaptar. Por exemplo, o meu trabalho hoje, eu entrego um vídeo maior, casamento, pensando, né? Sim. Eu entrego um vídeo maior, que a pessoa vai ver na televisão com a família dela, mas eu também entrego material pra rede social. E eu já tô me adaptando... Tá no pacote. Já tá no pacote. E eu já tô me adaptando em utilizar o iPhone pra algumas produções menores de casamento. Ter o vídeo maior, mas aquilo que vai ser postado em rede social também utilizar o iPhone como uma possibilidade de cobertura. Tô adaptando, porque eu tô vendo essa tendência de mercado também. Talvez até uma cobertura em tempo real. Exato, sim, também. Eu já fiz alguns testes já de stories, de live, utilizando o próprio iPhone, com uma qualidade monstruosa, sabendo utilizar o equipamento, por causa do conhecimento técnico, mas de forma mais fácil, com o mobile. Você, como proprietário da sua produtora, você percebe que ela cresce do ponto de vista de clientes, de estrutura não física, e ao passo que os equipamentos diminuem. Exatamente. A gente, há 10 anos atrás, não tinha acesso à quantidade de coisas que a gente tem hoje, a tecnologia que a gente tem hoje. A gente tem câmeras muito menores, a gente tem o iPhone 14 e o 13 fazendo um trabalho primoroso, o 15 nem sabe Deus o que o 15 vai entregar. Que está substituindo muito equipamento. Que está substituindo muito equipamento e deixando até a produção um pouco mais fácil. O que vai diferenciar é a forma como você produz, é a forma como você utiliza o equipamento. É o diferencial de um curso, seja ele um curso técnico ou um curso superior. É isso aí. E não adianta achar que o curso técnico de rádio e TV ele vai te entregar tudo de cara. Você vai é o início e talvez seja o pacote para você conseguir fazer tudo, mas também você vai ter que continuar se adaptando, vai ter que continuar se realmente reinventando e também procurando novos conhecimentos tecnológicos e também de linguagens. Kaique Dias, repórter da TV Gazeta, agradeço demais a sua presença e ex-aluno também curso aqui de Rádio e TV. Agradeço demais a sua presença no nosso podcast aqui, Formei no CET. A gente já está tentando há meses fechar essa agenda com o Kaique, mas vocês viram as ocupações dele, não é fácil. Mas a gente conseguiu conversar com ele, finalzinho já dessa temporada do nosso podcast. E grande satisfação tê-lo aqui. Obrigado. Eu fiz questão de vir pessoalmente para justamente ter esse contato com a escola, ter essa nostalgia, porque me traz isso, a nostalgia, né, de estar aqui de novo. Sempre que precisar, eu tô aqui. Sempre bem-vindo. Obrigado. A sua rede social, quem quiser te acompanhar. Sim, claro. A minha empresa é @Kaique Filmes, é Kaique com K, né? K-A-I-Q-E, _Filmes. E o meu Instagram pessoal, mas que eu posto muito coisa de jornalismo também, é o Kaique Dias Benfica. Tá certo. Lá tem os bastidores do Tem seu os bastidores. dia a dia. Gosto de postar muito. Gosto de postar. Bacana. Obrigado. Viu? Valeu. O Formei no 7 fica por aqui. Segue a gente lá no Instagram, @Formei no 7. E sabe quem são os nossos próximos convidados. Nas plataformas de agregadores de podcast, você também tem acesso a todo o nosso conteúdo. E quem já passou por aqui, também no YouTube, só procurar Formei no 7. Toda semana, um episódio novo para você. O Formei no 7 tem a produção e edição de Gabriel Viana e Maicon Amaral, direção e apresentação de Elias Zucchi, supervisão Wagner Braga. Um abraço e até o próximo. Formei no CET.